cirurgia e neurologia até uns anos atrás, e atualmente atendo apenas ambulatorialmente. Então, o termo cefaleia, né, aplica-se a todo o processo doloroso referido no segmento cefálico, o qual pode originar-se em qualquer das estruturas faciais ou cranianas. Cefaleia ou cefaleia? Qual a diferença? Apenas o acento agudo. Fiz um comentário que, como eu sou um médico da velha guarda, na faculdade eu aprendi a escrever cefaleia com o acento agudo. Porém, após uma regra ortográfica que ocorreu em janeiro de 2019, oficializou-se, né, a nova escrita. Então, cefaleia ou cefaleias, a partir de 2012, elas devem ser escritas sem o acento agudo. Um paradoxo, né, se a cefaleia é um sintoma ou doença. Então, partindo-se do princípio que a cefaleia é uma dor, né, em qualquer parte da cabeça, então ela deve ser considerado um sintoma e não uma doença. Porém, na prática geral, o mais importante é chegar ao diagnóstico, ou pelo menos tentar definir um diagnóstico, se a cefaleia é primária ou secundária. Então, as cefaleias, elas estão entre as 3 causas mais frequentes de consulta na clínica médica, ou seja, nos ambulatórios de clínica médica. Ela também se encontra entre as 5 causas mais frequentes de consultas nas emergências ou nas UPAs. E é a primeira causa de procura aos ambulatórios ou consultórios de neurologia. O capítulo de cefaleias é tão extenso que criou-se uma subespecialidade na área de neurologia chamada cefaliatria. Então, nos maiores centros, nós podemos encaminhar os pacientes, né, de difícil diagnóstico para os cefaliatras. Segundo divulgações, né, publicações, até 97% do público feminino, das mulheres, elas apresentarão ao menos um episódio de cefaleia ao longo da vida. Enquanto que 93% dos homens também apresentarão ao menos um episódio de cefaleia. Segundo divulgação da OMS, aproximadamente 90% da população, né, apresentou algum episódio de cefaleia ao longo da sua vida. Então, as cefaleias, elas causam um alto impacto socioeconômico, com um aumento da perda de produtividade, muitas faltas no trabalho e, consequentemente, redução da qualidade de vida. Na emergência é muito comum, né, atendermos pacientes apresentando o primeiro episódio de cefaleia da sua vida, ou a pior cefaleia da vida, ou cefaleia que não melhora com o tratamento sintomático. Então aqui existe uma subdivisão das cefaleias com relação à sua etiologia. A cefaleia é considerada primária quando as cefaleias ocorrem sem uma etiologia demonstrável pelos exames complementares, né, ou exames clínicos. E os casos mais frequentes, né, de cefaleia primária são de enxaqueca ou migrânia, cefaleia tensional, cefaleia em salvas,
dor trigêmino autonômicas e assim por diante. Enquanto que as cefaleias secundárias são as cefaleias provocadas por lesões ou outras doenças sistêmicas. Então, como exemplo, nós temos os traumas cranianos, ou cervical, as doenças vasculares, as doenças infecciosas e doenças inflamatórias, e assim por diante. Aqui é importante agora saber qual é que é a incidência, né, de cefaleia primária e secundária. Isso é questão de prova de residência. Né? Então, na apresentação online, vocês não conseguem visualizar o gráfico, justamente porque foi desconfigurado, né, pelo computador. Porém, as cefaleias primárias correspondem a 90% de todos os casos apresentados. Enquanto que as cefaleias secundárias é a minoria, né? 10%. Então, é muito gritante, né, a diferença. Então, as cefaleias primárias correspondem a 90% de todos os casos, enquanto que as cefaleias secundárias, apenas 10%. Então, para fins de diagnóstico, né, essas cefaleias, né, ao longo das últimas décadas, né, elas sofreram várias classificações, né, que elas foi a tabela ICHD, né, International Classification of Headache Disorders. A primeira edição, a primeira classificação ocorreu apenas em 1988. Ela foi revisada, né, em 2004 e recentemente ela foi atualizada. Né? Então, a última classificação por esse comitê foi realizada em 2018. E essa classificação ela foi traduzida, né, para o português por um comitê da Sociedade Brasileira de Cefaleia, obviamente com autorização, né, da Sociedade Internacional. Aqui abaixo tem o link, né, onde vocês podem acessar essa classificação. Né? E não tem direitos autorais, então essa classificação ela pode ser reproduzida livremente para fins científicos, educacionais ou clínicos por instituições, sociedades ou indivíduos. Tá? Então essa é uma tabela muito importante, né, para quem gostaria de saber um pouco mais sobre as cefaleias. Então né, seriam as cefaleias classificadas como primárias ou secundárias. Então essa é a classificação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler cada uma das 378 linhas e damos por encerrada a aula. Só que não, né? Não, se bem que nós temos, né, 2 horas para dar aula. Já que o nosso colega, né? Não, mas aqui é só para exemplificar, né, como que ela é subdividida, né, em cefaleias primárias e secundárias. E, obviamente, isso pode ser posteriormente discutido, né. Então, essa classificação, ela não foi idealizada para ser decorada. Né? Acho que em medicina nada se decora, né? Então, ela foi realizada para ser consultada várias vezes.
ela nos ensina os critérios diagnósticos das cefaleias, né? Cefaleias primárias e secundárias. E ela é muito útil, né, quando você tem alguma dúvida e você realmente tem que consultar essa classificação para poder chegar o mais aproximado possível no diagnóstico. É óbvio que existem pacientes com mais de um tipo de cefaleia, né? Então é o que nós consideramos cefaleias mistas. É muito frequente isso. Então, o importante é ter uma história longitudinal da cefaleia, né? Como e quando a cefaleia se manifestou, né? O seu histórico familiar, o efeito dos medicamentos, a relação com o período menstrual, idade, sexo e outras características. Então, esses dados, né, podem nos auxiliar a chegar ao diagnóstico de cefaleia primária, secundária ou mesmo um diagnóstico diferencial. Bom, falei que, né, eu ia ler cada uma das linhas, né? Não é para tanto, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, vamos passando, né? Citar algumas das principais cefaleias descritas na classificação. Então, a primeira categoria, o primeiro grupo de cefaleias primárias são as migrâneas ou enxaquecas, né? Então, aí, passando rapidamente, enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura típica, com aura no tronco cerebral, as enxaquecas hemiplégicas, os seus subtipos, enxaqueca retiniana, enxaqueca crônica, né, as complicações da enxaqueca, o estado migranoso, aura persistente, infarto migranoso, crise epilética desencadeada por aura migranosa, prováveis migrâneas, né, e as síndromes episódicas que podem estar associadas à enxaqueca. Então, por aí dá para ver o quanto é complicado você fazer o diagnóstico de enxaqueca, né? Tem muitos subtipos. Outro grupo de cefaleias primárias são as cefaleias do tipo tensão, né? Novamente eu peço desculpas porque o slide está desconfigurado, né? Mas novamente eu aviso que eu repassarei a aula no PowerPoint online, né? Então, as cefaleias do tipo tensão episódica infrequente, as cefaleias do tipo tensão episódica frequente, cefaleias do tipo tensão crônica, a provável cefaleia do tipo tensão e todos os seus subtipos. O terceiro grupo de cefaleias primárias são as cefaleias trigêmino-autonômicas. As mais frequentes são as cefaleias insalvas, né, seguidas das hemicranias paroxísticas, crises de cefaleia neuralgiforme, hemicrania contínua, provável cefaleia trigêmino-autonômica. O slide está fora de ordem, tá? Mas eu vou, aqui está desconfigurado, eu só vou voltar um. Mas só complementando, né, as outras cefaleias primárias, né, seria o grupo 4, então seria a cefaleia primária da tosse, cefaleia primária do exercício, relacionada ao exercício físico, cefaleia primária associada à atividade sexual. Putz, essa é ruim. Essa é complicada, hein? E não é infrequente, é muito frequente. Cefaleia primária entrovoada, causada por estímulo frio, por pressão externa, cefaleia primária enfacada, cefaleia numular, cefaleia hípnica, que é o último subtipo,
cefaleia persistente e diária desde o início. Bom, segundo capítulo da classificação são as cefaleias secundárias. Então, são as atribuídas a trauma ou lesão cervical, encefálico ou encefálico, atribuído a transtorno vascular craniano e ou cervical, atribuída a transtorno intracraniano não vascular, atribuída a uma substância ou a sua supressão, ou seja, a medicamentos também, né? Cefaleia atribuída a um quadro infeccioso do sistema nervoso central, cefaleia atribuída a transtorno da homeostase, cefaleia ou dor atribuída a transtorno do crânio, face e pescoço, e, em último, cefaleia atribuído a transtorno psiquiátrico. Então, né, resumindo, né, as cefaleias primárias são aquelas que você não consegue demonstrar, né, através do exame clínico ou através dos exames complementares, enquanto que as cefaleias secundárias, elas sempre estarão associadas a alguma doença afetando o crânio ou a coluna cervical. Acho que isso que tem que ficar bem explícito. Já foi, né? Bem, então, já que 90% dos casos de cefaleias, elas são consideradas primárias, né? Para que a gente possa chegar a um diagnóstico conclusivo ou aproximado, é importante, né, nós obtermos o maior número de dados possíveis sobre as queixas que o paciente apresenta. Então, dados, né, como a faixa etária, ele referindo a pior cefaleia da vida, mudança de padrão da cefaleia, a hora típica, início súbito, cefaleias desencadeadas por esforço físico e atividade sexual, a evolução dessas cefaleias e a piora com a postura, né? São dados que você pode obter durante a anamnese, né? Assim como os sintomas associados que os pacientes podem referir: febre, náuseas, vômitos, os sintomas neurológicos focais, os distúrbios da consciência, descarga nasal purulenta e as queixas visuais. Também é importante obtermos na história dos pacientes os seus antecedentes, né? Tanto antecedentes pessoais como familiares. Então, história de neoplasias, né? HIV, trauma, glaucoma e outras doenças sistêmicas. Então, complementando a semiologia das cefaleias, é importante um bom exame físico, né, para que nós possamos verificar se o paciente teve alguma elevação da sua pressão arterial, uma elevação súbita, se o paciente realmente apresenta febre, apalpar os pontos dolorosos, né, em que o paciente refere, né, isso na tentativa de poder dar um diagnóstico de uma possível sinusite, ou doenças arteriais, né, por exemplo, arterite temporal. Então, é importante examinar bem esse paciente. Assim como também complementar o exame físico com o exame neurológico específico. Aí nós podemos verificar se o paciente tem alguma alteração, né, do nível de consciência, se ele tem alguma anormalidade no exame dos páreos cranianos, por exemplo, sinais como o papiledema,
diplopia, né, que seria o distúrbio da motricidade ocular, anisocoria, paresia facial e também outros dados, como alteração focal da motricidade, no caso o paciente apresentar uma paresia braquial, crural, paresia, né, alguma coisa progressiva, alterações da sensibilidade, da coordenação, uma assimetria de reflexos, o sinal de Babinski, a rigidez de nuca ou a presença de outros sinais meníngeos. Então, após você entrevistar o paciente, examinar o paciente, aí você pode complementar, né, com a investigação, né? Dentro do arsenal que o médico pode utilizar estão os exames laboratoriais, a punção lombar, exames neurofisiológicos ou exames de neuroimagem. Bom, a neuroimagem, né, é um exame que está no arsenal, né, da investigação, mas ela não deve ser solicitada de rotina. Uma publicação, né, demonstrou que apenas um paciente de 10 mil pacientes com cefaleia, como sintoma inicial, exame neurológico normal, apresentará alguma alteração do tipo tumor cerebral. Então, é muito infrequente. E a utilização dos sinais de alarme, ou também em inglês red flags, aumenta bastante a sensibilidade, ou seja, a indicação desses exames de neuroimagem. Então, a tomografia computadorizada, né, que é a mais frequentemente solicitada, né, por nós médicos, ela é muito útil, mas tem limitações perante todo esse quadro que nós vislumbramos. Então, aqui estão os sinais de alarme, ou red flags, né, que seriam as cefaleias com início acima dos 50 anos, né, supondo que o paciente possa ter uma arterite temporal, uma lesão expansiva, uma neoplasia, as cefaleias de início súbito, né, em que nós podemos suspeitar de uma hemorragia subaracnoideia, de um acidente vascular encefálico hemorrágico, em casos de neoplasia de fossa posterior, quando o início realmente da cefaleia é muito súbito, né? Ela causa uma hipertensão intracraniana, uma hidrocefalia, né? E às vezes pode evoluir rapidamente. A frequência e a intensidade das cefaleias, né? Suspeitando de neoplasias, hematomas intracranianos e abuso de analgésicos. História de neoplasia ou HIV, né? Suspeitaríamos de meningite, de abscesso cerebral, de tumores primários ou metastáticos. Pacientes apresentando febre ou doença sistêmica. Ter em mente a suspeita de meningite, de encefalite, de sepsis e doenças do colágeno. Pacientes com sinais neurológicos focais. Também, novamente, neoplasia, malformação arteriovenosa, acidente vascular encefálico e doenças do colágeno. Só complementando aqui, que não aparece no slide de vocês,
O papiledema, né, que é um sinal de hipertensão intracraniana, né? Então, suspeitaríamos de neoplasia, de pseudotumor e meningite. E as cefaleias após um traumatismo crânioencefálico. Podemos supor que o paciente tenha sofrido uma hemorragia subaracnoideia traumática, que ele esteja cometido por um hematoma subdural ou epidural, ou mesmo apenas a cefaleia pós-traumática, um diagnóstico de exclusão. Bom, indicação de punção lombar. Isso é um item importante, né, para um médico, principalmente que atende a emergência, né, nas UPAs, né, porque ela é indicada quando a tomografia computadorizada de crânio deixa aí dúvidas, né, se existe ou não a possibilidade de uma hemorragia subaracnoideia. Também ela é importante para afastar uma infecção em pacientes com estado confusional. Então, seria para fazer o diagnóstico de uma meningite ou de uma encefalite. Pacientes com cefaleia crônica diária, intratável. Então, é importante para chegar ao diagnóstico de uma meningite crônica ou de uma hipertensão intracraniana, pacientes com sinais de hipertensão intracraniana benigna, sem papiledema. Aqui o slide de vocês também não vai ter as informações completas, mas se a neuroimagem é indicada, né, e apresenta-se normal, então realmente é importante a realização, né, da punção lombar para que a gente possa chegar ao diagnóstico aproximado em pacientes, né, com suspeita de doença cerebral. Ou quando a neuroimagem é indicada, mas ela não está disponível, ou seja, você está num serviço onde você indicaria uma tomografia, porém, né, o paciente não tem condições de fazer por outras questões. Porém, nesse caso, é importante avaliar, né, se essa punção tem alguma contraindicação, né, quando existe a suspeita de uma hipertensão intracraniana, né, porque aí você pode eventualmente causar uma herniação, né, então tem esses critérios também. Bom, é óbvio, né, para um tema com um assunto tão extenso, né, a gente não teria como abordar o tratamento dessas cefaleias, né, seria muito superficial demais a gente, né, abordar sobre os tratamentos, então acredito que isso seja um tema para uma futura aula, né. Não deixa de ser importante, mas eu acho que por um momento não teríamos tempo suficiente. Então, os objetivos, né, finais perante um quadro de cefaleia é tentar estabelecer um diagnóstico. Perante esse diagnóstico, né, podemos explicar ao paciente o que ele apresenta, para que nós possamos ter uma orientação adequada, trazer ao paciente um alívio desses sintomas, né, que o afligem, e, se possível, tratar suas causas. E se nada disso der certo, encaminhar para o especialista. Bom, o objetivo é realmente restabelecer o bem-estar desse paciente. Obrigado.
Vocês podem até fazer perguntas, não sei se eu vou saber responder, tá? Uma pergunta sobre o socorro, atender o paciente. Perguntas práticas. Então, Fabiane, se eu estou no pronto-socorro atendendo um paciente com uma enxaqueca, com uma cefaleia, não enxaqueca, uma cefaleia importante, com sinais de alarme, né? E esse paciente, eu faço as medidas e não melhora, e assim, eu tenho dúvida, peço uma tomografia e ela vem normal, esse paciente, quanto assim a esse paciente ter que realizar uma punção lombar, com uma tomografia normal, estaria autorizado a poder puncionar, né? Não teria problema assim de preocupação com herniação, não sei, essa é a dúvida. Realmente, eu acho que a doutora Fabiane fez uma pergunta que é da prática do nosso dia a dia, né, para quem atende emergência, né? Então, por isso que é importante nós termos dados clínicos desse paciente, né? É importante, às vezes, perder alguns minutos e pedir para o paciente explicar bem certinho, né, como iniciou-se essa cefaleia, há quanto tempo, se ele já tem uma cefaleia prévia, se a cefaleia que ele tem atualmente é muito parecida com a que ele tinha antigamente, né? Eu acho que isso vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial, né? E daí tomar a melhor conduta possível. Agora, realmente, se o paciente tem uma cefaleia intensa, você medica o paciente não melhora, você faz uma tomografia, né? Ela vem normal e você quer um diagnóstico, obviamente você vai precisar investigar um pouco mais, né? Porque se ele veio até o pronto-socorro por conta da cefaleia, né? E se a cefaleia dele for um pouco atípica daquilo que ele tinha anteriormente, você tem que fazer, você tem que suspeitar, né, de algum processo agudo, por exemplo, uma hemorragia subaracnoideia, né, uma hemorragia intracerebral, que às vezes, né, escapa ali, né, então tem muitos casos em que realmente é indicada a punção lombar. Não sei se foi claro. Sim. Teresa, parabéns pela aula. A gente vê com muita frequência se os pacientes chegarem no pronto-socorro mais como um paciente que é cliente do pronto-socorro repetidamente, porque ele tem uma cefaleia crônica que não tem um controle adequado, né? Então ele vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? E aí a gente vê que enxaqueca é um dos diagnósticos mais comuns desse paciente, né? Como que o plantonista do pronto-socorro lida quando ele está de frente a um paciente que tem enxaqueca documentada no prontuário há muitos anos e volta pela terceira, quarta, sexta vez no ano, né? Com a mesma queixa, só sintomatologia, analgésico comum injetável, que conduta seria mais adequado, assim, na nossa realidade de UPA, né, em relação a que tipo de medicamento fazer com esse quadro de diagnóstico bem estabelecido, aquele paciente que tem enxaqueca e está vindo uma vez por mês com crise, né? Então, uma coisa que nós orientamos os pacientes que têm enxaqueca é observar o número de crises, né, e a intensidade dessas crises, né, ao longo do tempo. Ou seja, paciente que tem crises eventuais, né, esporádicas, né, e que respondem bem a um analgésico simples, geralmente ele nem procura o pronto-socorro, né? Geralmente medica assim em casa, já sabe que é enxaqueca e a medicação alivia a crise e ele não procura, né? Agora, quando o paciente procura a emergência meio que rotineiramente, então se trata realmente de uma enxaqueca crônica, uma enxaqueca, digamos assim, que o paciente tem 2, 3 crises por semana, mesmo que de intensidade variável, uma enxaqueca leve, uma enxaqueca intensa, né? Ou pacientes que têm mais de 15 crises mensais,
ou enxaquecas intensas que duram mais de 24 horas, né? Então, geralmente, esses pacientes que chegam ao pronto-socorro com esse histórico, né, depois de medicado e aliviado, ele tem que receber orientação ou ser encaminhado para o ambulatório de neurologia, né? Porque o especialista, o neurologista, ele pode estabelecer um melhor diagnóstico e propor ao paciente um melhor tratamento com relação às queixas que ele apresenta, né? Hoje em dia, eu subdivido os tratamentos, né, de enxaqueca em tratamentos não medicamentosos, que são as orientações que você, né, os conselhos que você dá ao paciente para que o paciente evite, né, os fatores desencadeantes, né, dessas crises, né. Existe o tratamento sintomático, né, que seria o tratamento da crise em si, ou seja, uma medicação específica que você pode indicar para esse paciente quando ele tiver, né, a crise de enxaqueca, e geralmente a gente sempre orienta o paciente para tomar a medicação o quanto antes, né, não aguardar, né, a enxaqueca agravar-se para tomar um analgésico, né, específico, porque senão ele pode demorar para controlar a crise. E, por último, né, quando as crises são muito frequentes, aí a gente pode indicar um tratamento profilático, né? Então, eu acredito que esses são as subdivisões dos tratamentos de enxaqueca, né? O tratamento profilático é um medicamento de uso contínuo, né? Obviamente, você vai adequar a indicação dessa medicação de acordo com o perfil do paciente, de acordo com o histórico, né? Com o perfil de cada um, e indicar a melhor medicação possível para uso contínuo. Respondido? Claro. O que a gente vê muito, assim, até era prática do pronto-socorro, há anos atrás, quando eu trabalhava de plantonista, era analgésico comum, né? O paciente não melhora anti-inflamatório hormonal, não melhora opioide fraco, corticoide EV e aí, por fim, opioide forte, né? Então, era basicamente isso, né? Dipirona, cetoprofeno, solomoedol ou hidrocortisona, tramadol e morfina. Eu queria que o senhor comentasse sobre o uso dessas medicações do pronto-socorro. Como que o senhor faria, né? Tendo esse armamental, que é o que a gente tem no pronto-socorro. Acho que o tratamento medicamentoso na emergência, né, é óbvio que existe um fluxograma, né, existe alguns protocolos, né, mas é óbvio que cada médico tem a sua medicação de preferência, né, da sua escolha, né. Então, realmente, o importante é saber se esse paciente já foi atendido no pronto-socorro e utilizou-se tal medicação, e se esse medicamento aliviou os sintomas dele ou não. Então, realmente, inicia-se pela dipirona, desde que o paciente não seja alérgico à dipirona, né? Mas a sequência medicamentosa, depois disso, ela é muito variável, né, de conduta médica para médico, né? Eu, geralmente, não utilizo anti-inflamatórios não hormonais, né? Eu, quando atendo um paciente e medico com dipirona e o paciente persiste com dor intensa, eu costumo usar o corticoides, né? Assim, um corticoide que é de fácil uso, né, é a dexametasona, né? Então, geralmente, eu aplico uma dose de ataque, né? Seria 10 miligramas EV. E na maioria das vezes, essa associação de dipirona com a dexametasona, né, pode auxiliar o paciente a aliviar os seus sintomas. Daí para frente, né, aí como eu falei para você, depende da conduta de cada um, né, mas eu tenho a experiência de que geralmente os analgésicos opioides, eles não funcionam muito bem, eles não aliviam muito a dor, né, dos pacientes com enxaqueca.
Então, nos casos extremos, né, de enxaqueca, está indicada a clorpromazina, né, Amplictil. Só que, na verdade, você pega uma ampola, né, e divide ela em 4 partes. E daí você dilui ela, né, em 20 ml e aplica EV lentamente. É o que resolve. Então, a minha sequência no pronto-socorro, quando eu atendia, era dipirona, dexametasona, quando o paciente apresentava náuseas e vômitos, metoclopramida, e, em última situação, a clorpromazina, EV lento. E se nada disso resolvia, daí internava. Respondido? Claro. É óbvio, né? Eu acho que isso daqui é uma resposta que é muito pessoal. Como eu falei para você, a conduta ela pode variar muito de profissional para profissional. Bom, eu sou a única mulher aqui, mulher entende de dor de cabeça, né? Então eu tenho mais perguntas. A única mulher aqui, né, presencial, né, fora as que estão assistindo a aula online. Mas uma coisa que eu queria perguntar e estava curiosa, assim, quando eu estou tratando um paciente, como pneumologista, eu tenho muito paciente que vem com poliqueixas, né? E aí a gente acaba muitas vezes medicando para uma coisa, para outra, né? Porque no final das contas a gente é clínico, né? Então, assim, o que eu queria saber, no paciente que eu sei que ele é um paciente jovem, que eu sei que está tendo enxaqueca de repetição, eu posso tentar algum medicamento preventivo para esse paciente? Ou eu preciso, a conduta melhor, eu encaminhar direto para o especialista sem tentar um tratamento preventivo? Eu tenho essa liberdade? O que o neurologista diz? Não quero que mexa na minha área, posso tentar? E o que eu posso estar usando? O que está mais indicado hoje em dia? Antigamente era o propranolol, mas eu acho que agora não tem mais muito espaço para ele, deve ter surgido outras coisas, mas eu sei que é muito controverso esse assunto. Então, eu queria saber, assim, o que eu posso estar, clínica, na minha especialidade, tentando ajudar, já que é um sintoma muito frequente na população em geral, principalmente em mulheres, jovens, né? Aquilo que eu falei, eu não queria falar sobre tratamento, porque a gente se estende muito, mas já que é inevitável. Doutora, tem CRM? Tem CRM? Tem. Então, a doutora pode prescrever medicação preventiva. A questão é aquilo que eu falei, você vai indicar o tratamento preventivo de acordo com o perfil de cada paciente. Eu acho que por isso que é importante você obter dados a respeito da enxaqueca, né? Como que ela inicia, o que desencadeia a sua crise, né? A doutora falou que o propanolol não é muito usado, eu uso bastante. Principalmente, por exemplo, pacientes que às vezes apresentam tremor essencial associado, entendeu? Você vai estar tratando 2 coisas em uma, com um medicamento só, né? Obviamente, você tem que a contraindicação seria os pacientes, né, com asma brônquica, né? Então, realmente, por ser um beta-bloqueador, você tem que ter esses dados, né, para poder indicar melhor o propanolol. Mas o problema do propanolol é digamos assim, a adaptação do paciente, né? Geralmente mulheres, jovens, às vezes hipotensas, às vezes não, né? O propanolol não vai cair muito bem. Enxaquecas do período menstrual, né? É muito frequente também. Às vezes o paciente vem exclusivamente referindo a enxaqueca do período menstrual. O melhor tratamento para essas enxaquecas são os anti-inflamatórios não hormonais. Tá? O paciente vai usar
o anti-inflamatório alguns dias antes, alguns dias depois da menstruação. Resolve muito bem. Ou quando aparece a enxaqueca nesse período, daí ela é mais leve, né, mais facilmente controlada com um sintomático. Tá? Aí, né, você tem as enxaquecas causadas por estresse, né? Paciente muito ansioso, né? O paciente com insônia, paciente que tem transtornos depressivos associados. Aí, nesses casos, estaria bem indicado um antidepressivo, né? Usou-se muito tricíclico, né? Antigamente, quando não tinha as outras opções, né? Então, uma dose baixa de amitriptilina, de nortriptilina, né? Ajuda bastante, né? Para reduzir a ansiedade e um gatilho, né? Para enxaqueca, tá? Atualmente, assim, nós usamos muito neuromoduladores, né? Uma palavra mais bonita para dizer anticonvulsivante, né? Às vezes você vai falar, não, eu vou te dar um anticonvulsivante. Fala, doutor, mas não tem epilepsia, né? Então, não. Então, são neuromoduladores, né? Aí dentro essa categoria de medicamentos, né, tem o divalproato, né? O topiramato, né? Lamotrigina, né? Às vezes até a pregabalina, né? São todos medicamentos indicados, mas todos eles são anticonvulsivantes. Não sei se eu respondi. Sim. Foi claro? Perfeito.